Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos considerarmos agora a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 26 de junho a 2 de julho. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar. Então o tema: Deixe que Jeová use você. Tema muito interessante, né? Então, lembrando que essa parte, ela tem a introdução a Esdras, né? Que é um vídeo mais ou menos de 2 minutos e 33 segundos. Então, isso significa que essa parte vai tendo mais ou menos uma duração de 6 minutos. Então, vai ser uma parte bem breve. Então, podemos iniciar assim. Jeová, ele é maravilhoso. Ele faz com que as coisas aconteçam exatamente como ele planejou. Nesse caso, descrito no livro de Esdras, a partir de Ciro, não é diferente. Ciro, ele era um rei que não servia a Jeová, que era idólatra. Mas, apesar disso, depois de ter conquistado os judeus, travado uma luta contra a Babilônia, ele libertou os judeus dos 70 anos de cativeiro. É claro, com a ajuda de Jeová. O interessante de notar que essa ação de Ciro em libertar o povo de Deus foi escrita há 200 anos antes pelo profeta Isaías e corroborado pelo profeta Jeremias, mostrando assim que Jeová ele sabia exatamente o que ele iria fazer com o rei Ciro. Observe só o que diz o livro de Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém em Judá e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Então Ciro ele faz um decreto para que todo o povo, aqueles que foi libertado de Babilônia, retornasse para que pudesse construir a casa de Jeová. E o povo de Jeová ficou maravilhado com essa oportunidade de libertação e de refazer a casa de Jeová. Observe que Jeová ele usou Ciro não só para libertar o seu povo, que na verdade já foi uma vitória gloriosa, mas também para fazer com que eles trouxessem novamente a adoração pura, para que pudessem engrandecer e louvar a Jeová. O livro de Esdras, capítulo 1, o versículo 5, diz assim: Então, os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e construir a casa de Jeová, que ficava em Jerusalém. Então, após o decreto do rei Ciro, todos aqueles a qual Jeová despertou o espírito, retornou e começou a construção do templo. Esse relato é muito interessante e nos dá várias lições para nós, servos do Deus vivente. Percebemos aqui na gravura algo interessante que pode acontecer com qualquer pessoa que se coloca à disposição ou deixa que o Espírito de Jeová o desperte. Aqui a gente consegue perceber um ancião, provavelmente, visitando uma pessoa acamada, que provavelmente também é uma testemunha de Jeová, para fortalecer, ajudar, fazer com que ela fique firme na fé
e não deixe se desfalecer pelo desânimo ou pela doença que ela está enfrentando. Talvez esteja auxiliando eles no tratamento de saúde, para que eles assim não venham a deixar-se levar ao ponto talvez de fazer uma transfusão de sangue. Então são detalhes interessantes que faz com que, quando nós nos colocamos à disposição, o nosso intuito é de ajudar outros para que eles também possam continuar louvando a Jeová. Então a pergunta que podemos nos fazer e fazer também para vocês é: será que nós estamos nos colocando à disposição, deixando-nos na mão de Deus para que Ele possa guiar os nossos passos? Será que nós nos damos a oportunidade de fazer mais no serviço de Jeová? Talvez assinando uma petição para pioneiro regular, pioneiro auxiliar, ajudando na manutenção do Salão do Reino, no Salão de Assembleia, ajudando as pessoas que estão nos hospitais, visitando os desassociados, fazendo visita de pastoreio. Então, quando você se coloca à disposição, você deixa que Jeová te use literalmente para ajudar o próximo. E esse próximo é o seu irmão. Outro detalhe interessante que conseguimos encontrar nesse relato é que Jeová ele sempre cumpre a sua promessa. Embora o objetivo do nosso esboço não é esse, mas nos dá a liberdade de falar isso também. Jeová ele fez com que Ciro libertasse o seu povo para restaurar o seu nome à sua casa. Na verdade, ele havia predito isso 200 anos antes. Isso nos dá uma grande alegria e esperança para o futuro. Jeová ele promete que no futuro ele trará a nossa libertação. Para que isso possa acontecer na nossa vida e nós possamos receber essa bênção maravilhosa, precisamos ser deixados guiar por Deus. Então, se você quer receber a esperança da ressurreição, a esperança de salvação, seja hoje guiado por Jeová. Se coloque à disposição para que assim você possa ser melhor servo seu. Se você fizer isso, se colocar à disposição, tenha certeza que Jeová usará você para cumprir os seus propósitos. Muito bem. Vamos iniciar então fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila. O livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, que diz assim: Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová, que ficava em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. Então a pergunta que surge é: como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia servem de exemplo para nós? Então nós vamos obter essa resposta na revista Sentinela de 2006, 15/1, página 19, parágrafo número 1. A resposta, na verdade, é todo o conteúdo que lá está. Não tem como nós resumirmos muito. Então fica assim a resposta. Assim como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia, muitas testemunhas de Jeová hoje não podem ingressar no serviço de tempo integral ou servir onde a necessidade é maior. No entanto, elas apoiam e incentivam as que podem e fazem donativos para promover a obra de pregação do reino e de fazer discípulos. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora vamos selecionar alguns textos da Palavra de Deus. Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 1, o versículo 1, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Então percebemos nesse versículo que Jeová, ele usa quem quer
para que seu propósito possa ser realizado. E ele faz isso quando ele desperta o espírito da pessoa e ela age em seu favor. Lição para nós: Jeová hoje também ele vai cumprir os seus propósitos independente de quem esteja, por assim dizer, no controle. Jeová hoje ele pode usar autoridades para que beneficie o seu povo, talvez determinando leis específicas para que não haja mais perseguição e discriminação religiosa. E também ele pode despertar os seus servos fiéis para que façam sua vontade com mais zelo e determinação. Então, nos coloquemos à disposição para que assim possamos ser usados também por Jeová, assim como Ciro foi. Dando continuidade, podemos agora passar para o capítulo 2 e fazer a leitura do versículo 62, que diz assim: Todos esses procuraram os seus registros para confirmar sua genealogia, mas não os acharam. Assim, foram desqualificados para o sacerdócio. Então percebemos aqui que para que eles pudessem fazer parte do sacerdócio, eles precisariam comprovar sua genealogia. E os judeus antigamente eles faziam muito isso, para comprovar até mesmo de que tribo eles pertenciam. Mas percebemos aqui que eles não conseguiram comprovar e foram desqualificados. Lição para nós? Na verdade, podemos tirar duas lições importantes para nós. A primeira pergunta que surge: será que na prova final estaremos qualificados para a salvação? Será que a nossa vida, a nossa preparação hoje ministerial nos dará a oportunidade de servir a Jeová de zelo, com zelo e decoração? É claro que serviço não significa salvação, mas a salvação no nosso coração faz com que tenhamos o zelo pelo serviço de Jeová. Então, se estivermos hoje preparados, dando o nosso melhor para Deus, lá com certeza seremos aprovados, por assim dizer, para o sacerdócio especial, que é a esperança maravilhosa que nos apresenta. Outra lição ainda desse versículo: podemos destacar que eles necessitavam muito de comprovar a sua tribo, para que assim pudesse fazer parte daquele sacerdócio. No entanto, eles não conseguiram fazer isso. Isso nos ajuda a entender a importância de ter os nossos cartões, diretivas antecipada, o cartão do sangue, bem atualizado, porque talvez em determinado momento possa vir uma circunstância rápida, inesperada, assim como aconteceu com essa proclamação de Ciro, que fez com que os judeus voltassem para sua terra e construir o templo de Jeová. Talvez uma situação inesperada possa nos levar a um hospital, talvez fazer um tratamento médico com urgência devido a um acidente. Será que estaremos preparados? Será que conseguiremos comprovar que somos testemunha de Jeová e não aceitamos transfusão de sangue? Então a preparação antecipada pode nos ajudar a obter a salvação e também a recusar a transfusão de sangue. Dando continuidade a nossas joias espirituais, vamos passar para o capítulo 3 e ler o versículo 3, que diz assim: Embora estivessem com medo dos povos das terras ao redor, eles construíram o altar no seu lugar original e começaram a oferecer nele sacrifícios queimados a Jeová, os sacrifícios queimados da manhã e do anoitecer. O povo ele estava com medo, das pessoas que moravam ao redor, porque elas estavam desanimando a eles, fazendo com que eles parassem a construção da casa de Jeová. Isso fazia com que eles ficassem desanimados e com medo. Lição para nós? No nosso caso hoje podemos dizer que não é diferente. Hoje existem muitas pessoas ao nosso redor que podem nos desanimar de fazer a vontade de Jeová. Talvez possamos ter pessoas da família, talvez o emprego na qual você tenha, às vezes algum desentendimento no salão do reino, alguma controvérsia com algum irmão. No próprio território, talvez possamos ficar desanimados com as pessoas que nos recepcionam. Então não podemos deixar que nada e nem ninguém atrapalhe o nosso progresso no serviço de Jeová, o nosso melhor que podemos fazer para Ele. Então, não olhe para o lado. Foque em Jeová e faça sacrifícios de manhã e à noite com todo zelo, ressaltando assim que você quer fazer
à vontade do nosso Pai Celestial. Ainda no capítulo 3, podemos destacar o versículo 12, que diz assim: Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das casas paternas, os idosos, que tinham visto a casa anterior, choraram alto quando viram o alicerce desta casa ser lançado, ao passo que muitos outros gritavam de alegria ao máximo de sua voz. Os idosos, eles choraram alto porque eles tinham visto o antes e o depois. Eles tinham tido a oportunidade e o privilégio de adorar a Jeová num templo e depois viram outro templo magnífico a ser lançado. Eles exaltaram e agradeceram a Deus por isso. Lição para nós: os idosos hoje também eles ficam maravilhados com o progresso espiritual da organização de Jeová. Eles conseguem perceber o antes e o depois. Com certeza eles ficam maravilhados com a tecnologia que a organização de Jeová está desenvolvendo. Internet, onde nos trouxe a oportunidade de ter o jw.org, a TV online, JW Library, onde conseguimos fazer várias pesquisas e informações interessantes. Então imagine esses idosos vendo o passado e o presente. Com certeza também eles ficam gratos com esse avanço que a organização de Jeová conseguiu fazer através da tecnologia e com certeza levando a palavra de Deus para mais pessoas. E o último versículo que nós podemos considerar é o versículo 13 do capítulo 3, que diz assim: Assim, ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria do som do choro. E o povo gritava tão alto que o som deles era ouvido a grande distância. Então o povo estava tão maravilhado com o que havia acontecido ali naquele momento, a construção da casa de Jeová, que eles ficaram maravilhados. Eles gritavam, eles exaltavam, eles cantavam para louvar Jeová. Lição para nós: hoje nós temos oportunidade de fazer também isso, através de nossos cânticos. Então aqui fica uma dica para alguns irmãos varões de nossos Salão do Reino. Não fique com vergonha de cantar. Nós não somos cantores, mas cante o mais alto que você puder. Não precisa falar isso para as irmãs, que as irmãs já cantam muito bem, né? Não são cantoras, mas cantam muito bem. E não são tímidas com relação a isso. Mas alguns irmãos ficam meio temerosos de cantar. Então, aproveite a oportunidade, pois esse é o momento de você louvar a Jeová, através de seus frutos de lábios também. Então, abra bem a boca, cante bem alto e tenha certeza também que você vai estar louvando ao nosso Deus Jeová. Iniciar fazendo a primeira conversa, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Depois nós vamos fazer a análise da lição número 3. Então a primeira conversa ela fica assim. Marta, ela inicia dizendo: Bom dia, vizinha, me chamo Marta e hoje tiramos essa manhã para falar a respeito da palavra de Deus. Então Maria, a moradora, ela diz: Bom dia, não vou poder lhe dar atenção, pois eu já tenho a minha religião. Então Marta, ela diz: Olha, que bom. Dificilmente encontramos uma pessoa religiosa que preza a palavra de Deus. Vou ser breve. A senhora possui uma Bíblia, certo? Então Maria diz: Sim, tenho 4. Ó. Então Marta continua: Ótimo. O que você acha da Bíblia? Então Maria diz: Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso guia de vida. Marta continua: Como você se chama? Então Maria agora se apresenta: Meu nome é Maria. Marta continua: Obrigado, Maria, por sua resposta. Eu vou ler um texto, mas depois você pode verificar na sua. Romanos 15:4 diz assim. Então faz a leitura do texto e depois diz: Percebeu, Maria, a utilidade da Bíblia para nós nesse versículo? Então Maria diz: Sim, à medida que vamos passando por dificuldade,
e vencendo, aumentamos a nossa esperança nas promessas de Cristo. Então Marta diz: Isso mesmo. E no final fala sobre esperança. Mas que esperança é essa? Maria diz: Creio eu que deve ser a esperança celestial para todos aqueles que fazem a vontade de Jesus. Marta diz: Obrigado pela sua resposta. Se você me permitir, podemos conversar sobre isso na outra semana e, junto com sua Bíblia, te mostrarei que esperança a Bíblia nos dá para o futuro. Então, aqui eu finalizo uma primeira conversa simples e fácil, para que assim vocês possam adaptá-la em sua designação. Vamos então agora fazer a análise da lição número 3, que é faça perguntas. Então, o que você deve fazer, de modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa e fazê-las pensar. Então, como você pode fazer isso? Deixe a pessoa curiosa, faça com que a pessoa raciocine e chame atenção para os pontos principais à base de perguntas. E se vocês perceberam, Marta ela fez algumas perguntas para poder entender o que Maria, a princípio, não queria dar atenção, mas respondeu às perguntas feitas pela publicadora Marta. Então, o ponto determinante para que você possa atingir bem essa lição é elaborar algumas perguntas e adaptá-la na sua apresentação. Ao fazer isso, tenha certeza que você será bem-sucedida. Passemos agora para a revisita. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Ofereça a brochura, seja feliz para sempre. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 9. Então podemos iniciar essa apresentação assim. Marta diz: Bom dia, Maria. Cheguei muito cedo? Então Maria diz: Bom dia, que nada. Já coloquei até roupa na corda. Entra, senta aqui, fique à vontade. Apenas uma observação. Eu faço essas introduções assim, mas é só para dar início à demonstração, né? E um detalhe interessante, para aqueles que são mais antigos, antigamente as apresentações, né, era exatamente assim. Tinha um cenário. Às vezes era arrumando a casa, lavando roupa, passando roupa. Eu me lembro que as irmãs faziam muito isso. Hoje não existe mais, né? Mas enfim, dando continuidade. Marta diz: Obrigado. Nossa vida realmente é uma correria, mas Deus nos dá força para isso. Graças a Deus. Muito bem, Maria. Ficamos de ver hoje, na Palavra de Deus, a resposta para a seguinte pergunta: Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 21, 3 e 4. Você pode fazer a leitura. Então Maria faz a leitura, depois Marta diz: Excelente. Então, com base nesse versículo somente, que esperança Deus nos dá para o futuro? Então Maria ela responde: Mostrou aqui que Deus promete acabar com tudo que a humanidade padece hoje, dor, choro e morte. Marta diz: Isso mesmo. No seu ponto de vista, aonde essas dores, esses problemas acontecem? No céu ou na terra? Então Maria diz: Bem, nunca estive no céu, então só nos resta acreditar que seja na terra. Marta diz: Exatamente. Eu sei que para você é diferente, mas para você faz sentido? Maria: Claro. Imagine eu que no céu não exista esses mares. Então, só resta a terra. Marta diz: Isso mesmo. Algo que pode te ajudar a entender um pouco melhor essa esperança é essa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. Aqui na lição 2 tem o tema: A Bíblia nos dá esperança. Observe só essa gravura. Tu já se imaginou vivendo num mundo assim? Sem haver doença, velhice, fome e dor? Maria diz: Olha, preciso me acostumar com essa mensagem, mas seria ótimo. Marta continua: Tudo no seu tempo. Devagar, você perceberá que faz todo sentido.
Eu irei deixar essa brochura com você e na minha próxima visita te mostrarei o que pode ajudar você a entender a palavra de Deus. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e vamos fazer agora a análise da lição 9. Use desenhos, fotos e vídeos. Então o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeos para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Então o que você deve fazer? Escolha algumas imagens, uma imagem que todos consigam ver. E na pregação, você deve mostrar para a pessoa e perguntar o que ela está vendo. Percebemos que na demonstração foi exatamente isso que Marta fez. Ela usou uma gravura que aparece na brochura e mostrou para Maria, para que ela pudesse ver e raciocinar a esperança da palavra de Deus para o futuro. Então, ao fazer isso de maneira simples, podemos dizer que as irmãs saíram muito bem em sua parte. Vamos agora passar para o estudo bíblico de 5 minutos, lição 10, resumo, revisão e tente o seguinte. Então podemos iniciar o estudo assim. Marta diz: Muito bem, Maria. Agora vamos passar para o resumo. Você pode ler. Então Maria faz a leitura do resumo, depois Marta diz: Realmente são muitos benefícios quando estamos presentes nas reuniões. Na revisão agora, vamos relembrar os pontos importantes do nosso estudo. A primeira pergunta, ela diz assim: Por que Jeová quer que a gente vá às reuniões? Então Maria diz: Bem, o objetivo principal é adorar a Deus, louvar, e podemos fazer isso por meio de cântico e dos comentários. Também nos ajuda a conhecer outros irmãos, encorajar, fortalecer e aumentar a nossa fé. Então Marta diz: Muito bem. A segunda pergunta: O que você vai aprender nas reuniões das testemunhas de Jeová? Maria responde: Bem, vimos que o foco principal é estudar a palavra de Deus. E nela aprendemos sobre as qualidades de Jeová, sobre o seu grande amor, e isso vai nos aproximar mais de Jeová. Marta diz: Isso mesmo. A terceira pergunta: Consegue pensar em mais uma maneira em que as reuniões podem te ajudar? Maria diz: O que pode me ajudar ainda mais é ter como alvo fazer mais pesquisas, pois às vezes ouvimos e aceitamos de imediato, mas devemos avaliar se de fato são palavras inspiradas, pois somos imperfeitos e às vezes alguém da tribuna pode falar algo particular e não das Escrituras. Então Marta diz: Verdade. E além disso, a pesquisa pode aumentar ainda mais a sua esperança para o futuro. É como fazer um curso. Você entra sem saber nada, mas quando começa a estudar, praticar, aplicar aquilo que está aprendendo, quando chega no fim, estamos aptos para exercer aquela função. Assim se dá com a palavra de Deus. Assistindo às reuniões, vamos aprender devagar, praticando, aplicando o que aprendemos. Quando menos perceber, já estaremos preparados. Então Maria diz: Verdade. Quando você começou a me visitar, eu tinha uma visão, e agora eu já tenho outra, baseada na palavra de Deus. Então Marta diz: Sim, e tenha certeza que irá aprender ainda mais. No quadro Tente o Seguinte, dá uma sugestão de conhecer outros irmãos. E você pode fazer isso por aumentar o seu ciclo de amizade. A outra ideia, você pode meditar e no próximo estudo você me diz o que pensou, tá bom? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e vamos agora fazer a análise da lição 8. Ensine com ilustrações. Então o que você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. Então, como você pode fazer isso? Escolha ilustrações simples, pense na pessoa e concentre-se no ponto principal. Então, percebemos que Marta ela fez uma ilustração simples baseada num curso, né? E depois aplicou para as reuniões.
Então, podemos dizer que ela usou uma ilustração simples, fácil de ser entendida e se adaptou muito bem à lição, que era fazer com que a pessoa ela entendesse o ponto principal, que era conhecer a palavra de Deus, praticar, meditar, para que ela pudesse ter a esperança maravilhosa que Deus nos apresenta. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem. E tenho certeza que se vocês se prepararem também farão uma boa apresentação. Então vamos agora juntos preparar o nosso estudo, lição 49, Como ter uma família feliz, parte 1. Então vamos iniciar lendo a introdução. Os recém-casados desejam que a felicidade que sentiram no dia do casamento dure para sempre. E isso pode acontecer. Cristãos que já são casados há muito tempo e que se esforçam para aplicar os conselhos da Bíblia sabem que isso é possível. Ponto 1. Que conselhos a Bíblia dá para os maridos? Leitura. Jeová escolheu o marido para ser o cabeça da família. Ele espera que as decisões do marido ajudem a família inteira. A Bíblia diz para o marido: continue a amar a sua esposa. O que isso significa? O marido amoroso trata bem a sua esposa tanto em casa como na frente de outros. Ele a protege e faz o seu melhor para cuidar das necessidades físicas e emocionais dela. E, acima de tudo, ele cuida das necessidades espirituais dela. Por exemplo, ele pode orar e ler a Bíblia junto com a esposa. O marido que cuida da esposa com amor fortalece sua amizade com Jeová. Pergunta: que conselhos a Bíblia dá para os maridos? Resposta: ela orienta os maridos a continuar a amar a sua esposa, a tratar bem tanto dentro e fora de casa, proteger ela com as suas necessidades físicas, emocionais e também em sentido espiritual. Ponto 2. Que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Leitura. A palavra de Deus diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Como ela pode fazer isso? Ela pode dar valor às boas qualidades do marido e ao esforço que ele faz para cuidar dela e dos filhos. Ela também pode mostrar respeito por apoiar as decisões dele e por falar com ele de modo bondoso, mesmo que ele não seja cristão. A esposa também não fala mal do marido para outras pessoas. Pergunta do 2. Que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Então a Bíblia fala para elas terem um profundo respeito pelo marido, também por ver as qualidades deles em cuidar da família e dos filhos, respeitar eles em suas decisões, falar de modo bondoso e também não falar mal dele para outras pessoas. Leitura do 3. Como um casal pode fortalecer o casamento? Leitura. A Bíblia diz sobre os casados. Os dois serão uma só carne. Isso significa que eles precisam fazer de tudo para que o amor que sentem um pelo outro não esfrie. Eles fazem isso por passarem tempo juntos e por conversarem de modo honesto e amoroso sobre seus pensamentos e sentimentos. Depois de Jeová, nada nem ninguém é mais importante na vida deles do que o marido ou a esposa. E eles tomam bastante cuidado para não desenvolver sentimentos românticos por outra pessoa. Pergunta: como o casal pode fortalecer o casamento? Resposta: eles precisam passar tempo juntos, conversar, para que assim possa aumentar o seu amor ainda mais. E depois de Jeová, ninguém é mais importante do que marido e a esposa. Aprenda mais. Veja que princípios da Bíblia podem fortalecer seu casamento. Ponto 4. O marido precisa amar a esposa e cuidar dela. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O que isso significa?
Então, assista o vídeo e depois converse sobre o ponto a seguir. Então, assista o vídeo e depois eu irei fazer a pergunta. Então, a pergunta: de que maneiras o marido mostra que ama a esposa e cuida dela? Então, no vídeo, nós vimos 5 pontos. O marido ele faz isso por alimentá-la, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Também por cuidar, mostrando amor e carinho e perdoando. Vimos também que não devemos ressaltar, chamar atenção demais para as falhas de nossa esposa. Vimos também que devemos cuidar dela quando elas ficam doentes, quando elas precisam de ajuda, tanto em sentido físico quanto em sentido espiritual, e que devemos desculpá-las caso elas sejam ríspidas, falem alguma coisa sem pensar. Então devemos tentar entender o momento que ela está vivendo e perdoá-las. Vamos fazer a leitura do livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 12, que diz assim: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Então a pergunta: como o marido pode mostrar essas qualidades? Então a gravura nos ajuda a responder essa pergunta. Por cuidar da esposa quando elas estão doentes, talvez preparando o alimento, ajudando elas na rotina da casa, né? Talvez lavando uma louça. Também em sentido espiritual, preparar as reuniões, fazer o estudo pessoal, ter um convívio, né? Passear, compartilhar momentos agradáveis e também conversar quando passa por alguma dificuldade, algum problema emocional talvez, para que assim possam entender o que eles podem fazer. Ponto 5. A esposa precisa amar e respeitar o marido. A Bíblia incentiva a esposa a respeitar o marido, sendo ele cristão ou não. Vamos ler 1 Pedro 3, 1 e 2, que diz assim: Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Então a pergunta que se segue: se seu marido ainda não serve a Jeová, com certeza você deseja que ele faça isso. O que você acha que funciona melhor? Ficar pregando para ele o tempo inteiro ou ser uma esposa amorosa, bondosa e respeitosa? Por quê? Então, se você é esposa, casada e seu marido ainda não serve a Jeová, deixe lá nos comentários o que você acha melhor. Continuando, juntos, marido e esposa podem tomar boas decisões, mas pode acontecer de a esposa não concordar com o marido. É claro que ela pode dizer o que pensa, mas de forma calma e respeitosa, reconhecendo que Jeová deu ao marido a responsabilidade de decidir o que é melhor para a família. Ela precisa fazer o melhor para apoiar a decisão dele. Assim, a esposa vai fazer a parte dela para que a família seja feliz. Então vamos ler 1 Pedro 3, do 3 ao 5, e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz: que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, ou uso de enfeite de ouro ou de roupas finas, mas seja a pessoa secreta do coração, com o adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus, pois era assim que as santas mulheres do passado que esperavam em Deus se adornavam, sujeitando-se ao marido. Pergunta: como Jeová se sente quando a esposa mostra respeito pelo marido? Resposta: Jeová, ele se sente feliz e ele dá grande valor para as mulheres que agem assim, pois no passado o adorno da mulher era se sujeitar ao marido. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. É um assunto antigo, um assunto repetido, mas que deve estar em alta, pois o respeito mútuo, infelizmente, está acabando.
Hoje em dia não se faz mais casamento com a intenção de durar para sempre. Então, se esse ou se essa é a sua visão, estude bem essas matérias para que assim você possa ter um casamento feliz e duradouro. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.